Fixando novamente esse detalhe. O que ocorre na Terra é um processo de transmigração, portanto, muito mais complexo do que uma simples transferência de mundos, né? Uma migração comum. E isso, como implicação, né, exige uma cirurgia extremamente profunda para reconstituir essa ligação aqui. O fato de nós nos ligarmos novamente à Terra significa nos ligarmos, veja bem aqui, olha, está o gráfico, nos ligarmos com o casal raiz desse novo universo. Nós estamos deixando um Pai Celestial, nossa Mãe Celestial original, para sermos filhos de um outro casal. E isso se dá através da Terra, né? Veja porque a Terra é mãe. A Terra não é mãe apenas simbolicamente, ou porque nos empresta a matéria para nós fazermos nosso corpo físico. Ela é mãe porque ela é o caminho. Ligar com as potências terrestres, telúricas, né, é ligarmos com o Pai Celestial, o novo Pai Celestial. Por isso que no livro eu divulgo aquela frase que é tradicional na tradição confederada, que diz assim: o céu começa lá por baixo. Né? Tem um duplo sentido, aliás, tem um triplo sentido muito interessante. Né? Podemos até dar uma dica sobre eles ter. O primeiro sentido dessa frase é um sentido menor dela, mas muito importante também, que é o sentido tântrico da expressão. O céu começa lá por baixo, refere-se à iniciação sexual, né? A iniciação pela sexualidade. O céu começa lá por baixo. O segundo sentido é porque se escondem lá embaixo os grandes centros de iniciação esotérica da humanidade, a capital do mundo, né? O centro governante também é por baixo, nos infraeros, quer dizer, nos mundos subterrâneos, lá onde Jesus frequentou, e uma informação que resiste ao tempo e numa própria oração da Igreja Católica, né? Jesus desceu aos infernos e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, etc, etc, né? Está no credo, não é isso? No credo católico. E nesse sentido mais esotérico, o céu começa lá por baixo, porque o retorno à nossa condição de eternidade, que quer dizer automatização do processo de renascimento, depende da reconstrução desse vínculo com o centro de um planeta, que passa a ser o nosso novo planeta raiz. Sem o enraizamento, ou seja, sem essa linha aqui, é como se nós estivéssemos parados de evoluir, porque a reencarnação fica suspensa se essa linha for cortada. Então, foi feita uma gambiarra, né? É aí que começa a entrar na intimidade o trabalho dos confederados. Vamos ver se a gente pesca bem o lance. Olha, vamos desenhar outro bonequinho aqui. Essa ligação para cima é cósmica. Essa não sofre alteração nenhuma. Ela é uma ligação que está definitivamente sacramentada, porque isso está na base da nossa própria existência, ligada aos nossos 3 veículos de ordem superior, os 3 corpos de ordem superior. Essa não tem importância e não vem ao caso agora. Mas essa ligação aqui, enquanto ela não existe, como que é feito essa gambiarra? Isto é, como é que é possível você fazer com que esse sujeito reencarne sem que ele tenha essa ligação aqui, né? Constrói-se uma ligação artificial provisória, que é o próprio sentido do enxerto, né? A plantinha enxertada tem uma ligação provisória, vamos dizer assim, com a terra pelas raízes da laranjeira, né? Até que ela tenha, vamos dizer, raízes próprias. Não é o caso de um enxerto, mas serve como exemplo. É aqui que entra uma tecnologia muito avançada e que só era disponível nos meios mais evoluídos do que nós. Porque, veja bem, a nossa frota, isto é, de todos os 11 estrangeiros, apesar de ser uma frota muito avançada, ela não tinha a tecnologia da transmigração. Ela não dominava a tecnologia da transmigração, porque implicava em procedimentos de conservação de corpos físicos que essa frota ainda não tinha. Eu vou tentar clarear isso aqui para vocês, porque essa é uma diferença relativamente sutil. No livro eu faço uma discussão
entre a Miriam e o Agenor, através da entidade dela, para ele diferenciar exatamente as duas situações. Esse grupo que veio na frota, os 11, quando eles tiveram que começar a nascer na Terra, todos os que estavam vivos deixaram os seus corpos originais guardados, né? Cadê o nosso planeta? Está aqui. Então, esses estrangeiros todos deixaram os seus corpos físicos guardados. Aqui existem crianças atualmente que lembram disso aqui, que falam que os corpos dela estão guardados, está guardado o corpo verdadeiro dela. Esse é o corpo da ressurreição dos mortos, né? Esses corpos estão guardados em instalações subterrâneas na Terra, embora alguns pequenos segmentos e grupos, esses corpos originais estão guardados fora da Terra. Mas isso é um detalhe que não vem ao caso agora. Mas veja bem, o sistema de guarda desses corpos aqui é um sistema de guarda do corpo original que veio conosco. A população toda que tem corpo guardado está nascendo em corpos terrestres. Somos nós, por exemplo. Nós todos aqui. Bom, agora, para a construção dessa gambiarra aqui, eu preciso falar de um outro tipo de conservação de corpos. Os confederados, que nós tivemos um painel rápido hoje cedo sobre eles, tem lá o Conselho, o Astar Sheran, 4 ordens maiores, que nós vamos ver depois quais são, e um monte de ordens missionárias, ordens de serviço. Pois bem, algumas dessas ordens de serviço aqui são chamadas de ordens tarefeiras. As ordens tarefeiras são ordens cujos elementos, cujas pessoas integrantes nascem na Terra, embora eles tenham um corpo físico. Então o que eles fazem? Lá no quadrante da frota, onde estão estacionadas essas grandes embarcações que trouxeram esse povo todo aqui de ajuda, eles têm naves onde os corpos originais deles são guardados, eles se projetam astralmente através de equipamento de proteção adequado, e eles nascem na Terra filhos de pai e mãe terrestres normalmente. Olha aqui, se vocês viram longe, perceberam que eles tinham a capacidade ou a tecnologia da gambiarra. Porque como é que eles, confederados, podiam tomar corpo físico na Terra? A não ser, e eles não são originários daqui. Eventualmente, inclusive, até são de outros universos. Porque os confederados abrangem gente de muitos lugares, até de outros universos, interplanetários, que estão fora do seu universo original, quer dizer, que ainda são vinculados ao seu planeta de origem e fazem parte da equipe dos confederados. Então, eles dominam uma tecnologia que esse povo aqui ainda não tinha, e que, de uma certa forma, ainda não tem. É a tecnologia de fazer com que um indivíduo que não é de um mundo possa nascer entre aqueles daqui do mundo. É aqui que entra a tecnologia dos confederados. E é aqui que entra a importância do Astar Sheran e do poder extraordinário que ele tem sobre a administração do processo reencarnatório na Terra. Ou, numa simplificação muito grosseira, são confederados que trabalham e que sempre trabalharam com auxílio de intraterrestres no encarne e desencarne de cada um de nós. Ou seja, por isso eles são chamados os jardineiros do universo. Deu para compreender a ligação? Ele é importante não porque, vamos dizer assim, ele tem um poder extraordinário. Ele é importante porque ele tem a tecnologia da reencarnação provisória, que eles utilizam justamente porque são povos missionários. Eles têm a prerrogativa de trabalhar com esse sistema de coisas, justamente para auxiliar mundos que estão necessitando da tecnologia da transmigração. Por isso, Astar Sheran é tão importante na Terra. Nós só nascemos e só morremos porque a tecnologia dos confederados está disponível e a autoridade dele é que empresta essa tecnologia. Vê como esse homem é importante? E vê que essa função, a rigor, não se mistura com a função da fraternidade branca. Por isso o vínculo não se dá em nível de cúpula, é apenas em nível interno dos indivíduos. Ele tem a ver com os nossos nascimentos sucessivos. Esse corpo aqui, que eu discuto no livro essa diferença, esses corpos aqui, por exemplo, foram guardados na própria Terra, eles estão guardados dentro, vamos dizer assim, de uma espécie de uma sequência muito grande
parecem túmulos de cristal, né? E esses confederados que deixam seus corpos aqui para vir na terra, eles estão inclusive guardados numa outra posição. Eles são guardados em pé, nos negócios que mesmo uma espécie de cristaleiras. Há pessoas sequestradas em naves aqui na terra, que quando entram na nave, eles veem cristaleiras com um monte de corpos terrestres organizados assim. Teve um que se apavorou, foi aqui de Minas, né? O caso pesquisado pelo professor Uwe Brandt Aleixo. O camarada entrou na nave, olhou assim numa sala, tinha vários corpos, uma criança, uma pessoa de idade, um negro, etc., todo arrumadinho assim, e tinha uma vazia. Né? Aí ele olhou aquilo lá, pronto. Era aquela que vão me colocar, né? Entrou em pânico total, né? A análise da ufologia é de que ele não passaria de uma cobaia, que ia ser morto e iam para estudar o corpo dele, não é coisa nenhuma, nada disso não. Na verdade, a nave, os ETzinhos lá dentro, ele que é inclusive bem maior que os ETs, né? Ficou apavoradíssimo, viu lá os corpos todos organizados lá. Ele era um dos pequenininhos, só que levava a bordo para saber se ele já estava em condições de voltar para o corpo original dele, e o corpo terrestre era guardado lá para eventuais missões futuras. Veja que a abordagem esotérica, vimanosófica, é completamente diferente da abordagem ufológica. A abordagem ufológica diz assim, eles estão pegando gente da Terra e fazendo deles cobaias. Não é nada disso. É porque os materialistas acreditam que as pessoas são seus corpos, e os ETs não fazem essa confusão, né? Na verdade, esse indivíduo aqui é um deles, é um dos baixinhos aqui, né? E que ele voltando para o corpo original dele, que está na nave também, o corpo terrestre é guardado lá na vitrine, né? E esses corpos se mantêm vivos, né? Apenas eles não estão sendo utilizados. Se qualquer um deles precisar vir à Terra, nem que seja circunstancialmente, eles podem usar aquele corpo como quem vai no cabide e fala, essa roupa tá boa. Incrível, mas é assim. Pode até parecer meio chocante, né, gente? Mas é desse jeito que as coisas acontecem. Então, o Astaxerxes entra na nossa vida, e desde muito tempo, porque ele tem a tecnologia da gambiarra. Os confederados são missionários, servidores do espaço. Eles são pessoas ou criaturas que vivem sempre de uma forma organizada, ajudando mundos a se reciclarem. Por isso são chamados de criadores de novas humanidades, etc, 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 etc.